Estamos de volta com o podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Continuamos aqui com o meu amigo Deni Kamogawa, o Magi Celebrante. Agora a gente vai tratar especificamente dele, né, do trabalho que ele executa, da pessoa que ele é e, obviamente, do diferencial do Magi Celebrante no mercado. Deni, mais uma vez, obrigado por estar comigo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, que eu realmente amo de verdade esse trabalho. Inclusive, até larguei o meu CLT, o meu salário fixo todo mês para poder me dedicar mais ainda a esse mercado e essa atividade. Bom, acho que primeiro a gente tem que tratar deste nome, né? Magi Celebrante. Isso diz muito sobre o trabalho ou foi algo que você criou por causa do trabalho? Diz muito sobre o trabalho, eu criei por causa do trabalho, mas também me gera muitas confusões por causa disso. Eu imagino. Porque o que tem de gente me chamando de Magi, que eu acho que o pessoal acha que eu me chamo Magi, não sei o que seria, um nome, que nome seria esse, mas Magi, porque eu sou mágico há mais de 20 anos, e eu decidi incorporar nas celebrações, no trabalho, essa atividade de mágica, né? É muito complexo explicar isso em palavras, acho que a pessoa acaba tendo que assistir para entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, mas basicamente eu faço efeitos mágicos durante a celebração do casamento. Óbvio que isso não pode virar um show de mágica, não pode tirar o foco do casal, da mensagem, do casamento, então ele precisa ser uma coisa sutil, mas visual ao mesmo tempo, para interessar as pessoas, para encantar as pessoas, os convidados, o casal, os padrinhos, mas também sem perder o foco na mensagem, sem perder o foco em como deve ser, né, a união daquele momento, como deve ser respeitado esse momento para o casal. Vamos fazer uma retrospectiva antes da gente entrar nesse tema tão importante que é a celebração em si, com os efeitos mágicos. Como é que surgiu essa ideia? Como é que veio essa ideia para você? Foi um insight? Alguém falou? Alguém apontou? Você falou assim, não, caramba, eu vou largar tudo e vou ser celebrante. Como é que foi isso? É engraçado porque é muito natural para mim, apesar das pessoas acharem, nossa, você teve uma ideia muito boa, você teve uma ideia muito legal, e eu nunca achei uma ideia assim super fora da caixa, apesar de ser diferente. São 20 anos que você é mágico também, então, apesar de ser diferente a ideia, apesar de não ter ninguém no mercado fazendo, pra mim foi muito natural, porque eu simplesmente incorporei algo que já era, pra mim, padrão, né? Eu já fazia mágica há mais de 20 anos, fazia shows... Você ganhou aquele kit de mágica da mamãe, foi isso? Foi, kit de mágica do Gugu, eu tenho foto aos 10 anos de idade fazendo mágica com kit de mágica do Gugu. Que incrível. E aí comecei a entender mais, eu conheci um mágico, quando eu tinha mais ou menos essa idade, essa faixa etária aí, comecei a me interessar mais, fui fazendo shows em festa infantil, fiz até algumas palestras usando a mágica, né, como um recurso visual ali para mensagem, e só, né, aí tinha um casal de amigos que já tinha me visto palestrar, que esse casal falou, Deni, você não quer fazer a nossa cerimônia, nossa celebração e tal? Eu falei, eu não tenho ideia de como que faz isso. A ideia não partiu de você. Não partiu, foi esse casal que me chamou realmente para fazer a cerimônia deles. Amigos, inclusive que eu conheci no banco onde eu trabalhava, o noivo. Interessante. E aí me chamou e eu falei, tá bom, eu faço. Não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, mas eu faço. E aí, como era muito natural para mim fazer palestra com mágica, usar a mágica para me comunicar, foi, inclusive, uma das coisas que me soltou, assim. Eu era muito tímido quando eu era pequeno, assim, daquelas pessoas que entram na casa e fica quieto e abaixa a cabeça e tal. A mágica foi o que me ajudou no começo com textos prontos, né? Sempre repetindo o mesmo textinho ali. E daí você vai ganhando um jogo de cintura, né? Naturalmente. Você erra uma mágica, você já tem que dar um jeitinho de sair ali. Foi acontecendo de eu me soltar. E aí fui lá, fiz uma mágica no casamento desse casal. Eles falaram que gostaram muito, mas assim, amigo, né? A gente nunca sabe se tá falando a verdade. Aí, deixei pra lá. Não tive pretensão de continuar. Não você tive lembra que mágica você fez? Fiz da corda. A mágica da corda, Já com a mensagem adaptada pro casamento deles e tal. Foi bem você legal. bolou algo pra aquele momento. Pra aquele momento, especificamente. E aí, deixei pra lá. Não tive ainda essa visão. Não tive esse insight. Um casal que tava assistindo a cerimônia, convidados mesmo, me procurou alguns meses depois e falou, Deni, a gente quer te contratar para ser nosso celebrante. Porque a gente viu o que você fez, foi muito diferente, a gente se identificou, as pessoas prestaram atenção. Eu falei, caramba, e agora? Que legal, as pessoas... existe um mercado, existe uma procura, e as pessoas se interessaram pelo que eu fiz. E aí que eu fui, daí de fato, estudar, né? Aí não era mais os amigos pedindo ali para fazer uma... Então eu fui entender como é que faz, como é que não faz, o que tem que ter, um roteiro, o que não pode ter. Enfim, fui me especializar, fazer curso de fato, para poder celebrar esse casamento.
E desde então deu super certo, né? Fiz o curso, as pessoas, os outros celebrantes que estavam ali no curso já falaram, Denis, você tem que aproveitar essa ideia. Denis, isso aí foi legal, isso aí é uma boa ideia. E aí montei rede social, e aí de fato comecei a me divulgar como celebrante, depois de fazer esse curso, e deu super certo. Quando você começou? Comecei em 2008, profissionalmente, né, a abrir essas redes sociais e tal, e tudo mais. Uhum. E o crescimento, eu diria que foi rápido até, considerando outros celebrantes, que no começo não tem portfólio, não tem muito vídeo, não tem foto, às vezes é difícil de divulgar, que está começando, as pessoas não têm muito como avaliar o seu trabalho, não é nem avaliar o trabalho, é avaliar se encaixa com o que eles estão procurando. E o grande diferencial do celebrante hoje é o portfólio, seja em fotografia, seja em vídeo, seja numa boa escrita, num bom texto. Acho que o grande portfólio dos celebrantes para se destacar no mercado tão grande, de tantos celebrantes, acho que esse é a premissa, é o primeiro passo. E aí, muita gente, eu tive a sorte, eu acho, de muitas noivas me procurarem e falar, Deni, não tem... elas olham muito o depoimento de outras noivas, né? Que já... Sim. Deni, a gente não achou muita informação sobre você, não tem muitas noivas falando, mas a gente gostou muito da sua ideia, a gente meio que apostou em você, assim, né? E aí eu acabei começando, e daí com isso já tinha portfólio, já tinha foto, já tinha os primeiros vídeos e tal, e aí a coisa vira uma bola de neve e daí vai se desenrolando. Mas o começo foi bom pra mim por ter esse diferencial e as pessoas acreditarem nele, mesmo sem terem tanto vídeo, sem terem tanta informação. E é engraçado quando você toca no diferencial, isso remete também aos nossos colegas que nos acompanham, outros celebrantes, ou pessoas que de repente têm essa ideia de querer celebrar. Como é que eu vou fazer isso, né? Será que eu vou fazer um curso e vou copiar alguém, ou vou seguir uma linha, criar o seu estilo de celebração, o seu estilo de ser celebrante, trazer inovações também são muito interessantes. A gente tem visto isso bastante nas redes sociais, de celebrantes trazendo muita coisa diferente. E o do Magi eu nem diria que é diferente, é único. Hoje não tem nenhum outro celebrante mágico no Brasil, né? Eu tô ainda como pioneiro e ainda como único, né? Como exclusividade aí nesse sentido. Porque, claro, algumas pessoas tentam copiar, tentam fazer alguma coisa, mas não se posicionam, primeiro de tudo, né? Não se posicionam como um celebrante mágico, que oferece efeitos mágicos. Então esse é o meu principal diferencial, apesar de que eu senti com o tempo, já pulando um pouco a linha do tempo, sim. Aí eu senti que não era o suficiente ficar estagnado nisso. E eu acho que isso é uma informação assim, extremamente importante para qualquer profissional de qualquer área. Se você acha que o seu diferencial é suficiente para você sobreviver o resto da vida, você está fadado ao fracasso, assim, a não dar certo. Porque você precisa estar em constante evolução, em constante melhoria do seu trabalho, pensando principalmente na experiência do cliente. Então hoje eu digo que eu tenho 2 diferenciais. Além das mágicas, eu achei uma outra maneira de representar o que eu sinto sobre o casal através de um presente que eu entrego durante a cerimônia. Só que ele é um presente todo contextualizado, ele é um presente simbólico, existe uma mensagem toda criada por trás desse presente para que eu consiga representar o meu sentimento. Mesmo, né? Chegar naquele... Exatamente. Porque eu não tento representar só... Às vezes eu represento um momento da história do casal, mas não é só isso. Existe toda uma estrutura simbólica por trás desse presente para que eu consiga expressar o que eu senti sobre o casal. Não, eu queria tocar nesse assunto, né? Porque veja só, o celebrante que leva efeitos mágicos. O efeito mágico em si, numa celebração com um bom texto sobre aquele efeito, já seria uma celebração. Mas você não faz só isso. Não. Você leva mesmo uma cerimônia, escreve mesmo uma cerimônia, colocando como diferencial, ou como acréscimo, ou como em especial momento com esse efeito mágico que tem a ver com o casal. Não é só um efeito mágico por si só. Exatamente. Porque se a gente pensar bem assim, friamente, o diferencial da mágica, ele, por mais que hoje seja único, porque só eu faço, ele não depende só de mim. Se você aprender a fazer mágica, você vai conseguir reproduzir isso que eu faço da mesma maneira. Talvez melhor até, talvez pior. Então, isso não me torna único. Eu sou único hoje, mas estou único hoje, mas não sou o único que pode fazer isso. Agora, a maneira como eu sinto, a minha sensibilidade quanto à história do casal, quanto à essência deles, e a maneira como eu represento isso, isso é único. Isso, se o Anderson tentar fazer, ele vai conseguir, mas não do mesmo jeito. Sim. Vai ser a sua sensibilidade, vai ser a sua história, vai ser
tudo que você adquiriu de cultura, de informação durante a sua vida, que vai fazer com que você chegue por um caminho. O meu caminho é esse aqui. E os casais gostam muito. Lógico, o perfil de casal que me contrata. Então, eu acho que a maneira como eu personalizo, ela me torna mais única do que os efeitos mágicos que eu faço. Exato. Né? E acho que também o outro processo é que você também não pode se pautar só nos efeitos mágicos que você já tem. Você tem que continuar criando os outros, né? Trazendo outras ideias. E essa é uma dificuldade que eu tive, Anderson, desde o começo. Porque assim, a minha ideia, de novo, é tentar fazer algo que não chame mais atenção do que o casamento, do que a cerimônia, do que o casal, do que a história deles. Então eu não posso fazer nada muito espalhafatoso, nada muito chamativo, nada muito grande, colorido. Que traga o protagonismo para você. Exato. O foco, né? O spot de luz, assim, não pode ficar em cima de mim, né? Só que essa é uma dificuldade quando você pensa em mágica, porque a mágica por si só ela chama atenção. Sim. E quando você imagina um show de mágica, você imagina uma coisa colorida, uns equipamentos grandes, lógico, para chamar atenção. E fumaça, e luzes. E um monte de coisa acontecendo. E no casamento isso não pode acontecer. Então a minha preocupação desde o começo foi sempre escolher objetos, somente mágicas, com objetos simples, delicados, sutis, para que não chamasse muito atenção. Tanto que eu chego hoje numa cerimônia, eu muitas vezes faço a cerimônia inteira com 2 efeitos mágicos, por exemplo, e as pessoas saem na dúvida se eu sou mágico ou não da cerimônia. Porque eu não chego e digo, olha, eu sou mágico, olha, eu vou fazer uma mágica, olha, o que vai acontecer aqui é uma mágica. Tanto que eu nem gosto de falar mágicas na minha comunicação, no meu marketing, eu digo que eu faço efeitos mágicos. São pequenos efeitos que acontecem durante a mensagem, né? Não é uma mágica de fato, onde eu vou parar tudo para fazer um truque de mágica para acontecer ali, né? É uma coisa sutil que vai acontecendo. Outra dúvida que apareceu recentemente entre alguns celebrantes, que até comentaram comigo, é como que eu encaixo isso no meio da cerimônia. Sim. E é muito natural, assim, eu não paro a cerimônia e digo, agora nós faremos um ritual da corda. Como acontece às vezes com o ritual das areias, exato. com o ritual da qualquer que seja da árvore, o ritual que para a alternativo. cerimônia para fazer aquilo, né? Exato. Eu tô contando a história do casal e normalmente as mágicas eu encaixo de uma maneira que ela faça sentido com o que está sendo falado. Então eu venho contando a história do casal, ou eu venho contando características deles, qualquer coisa que seja, de maneira que entro na mágica sem falar nada. Eu só simplesmente pego um objeto e começo a falar. E as pessoas estão olhando e elas viram que eu peguei um objeto, elas ficam interessadas, visualmente chama atenção. E aí acontece um efeito mágico e a pessoa fala, nossa, o que aconteceu? E aí eu simplesmente guardo e continuo a celebração dali pra frente. Como se nada tivesse acontecido. Simplesmente é como se eu tivesse mostrado um slide numa apresentação. Que criatividade, que insight incrível. Quais são as reações, assim? Cara, as reações são as mais legais, as mais incríveis, assim. Tanto que eu chego no começo da cerimônia, eu falo pros fotógrafos, cara, pega as reações, assim, porque são... É mais bonito do que até propriamente o efeito mágico ali. Só que aquele negócio, né? Às vezes o cara tá com uma câmera só pra filmar, ele não vai perder a mágica pra pegar uma reação, né? Então isso acontece mais quando tem 3 câmeras filmando e tal, que fica... É possível acontecer isso, porque daí o cara não perde o que tá acontecendo e não perde a reação. Mas eu tenho percebido... muito, e a Meg também que me acompanha em todos os casamentos. A Meg, quem não sabe, é a mamãe do Dene, que é maravilhosa. A gente tem percebido nos casamentos que as pessoas, elas, sabe quando tentam se afastar pra conseguir enxergar? Elas querem ver, né? Às vezes tá, né, o noivo ou a noiva na frente aqui, né, atrapalhando a visão dos convidados. Eles tentam, você percebe que estão interessados, sabe? E aí já teve reações, tipo uma criança levantar, comecei a fazer a mágica da corda, foi até ela levantar e ir no meio do corredor pra poder enxergar pelo meio aqui, porque onde ela não tava conseguindo ver bem, ela tava interessada. E criança numa cerimônia de casamento é muito difícil você manter a atenção. Sim. Né? Sim. E aí eu até postei foto desse menininho japonesinho, assim, que ele veio no meio, e aí ele ficou assistindo, e daí acontecia a mágica, ele olhava pra trás, assim, pra mãe dele, assim, fazia regalava o olho, assim. Crianças, assim, as reações são mais legais. No começo das cerimônias, normalmente eu dou alguns recadinhos, peço pro pessoal desligar o celular e tal, e eu faço o livro do fogo também, que é uma foto famosa, algumas fotos famosas do meu trabalho. Também as reações são incríveis, assim, já teve gente que achou que tava pegando fogo de verdade, já tentou me avisar, tá pegando fogo, não sei o quê. E aí, fica legal, porque daí eu começo a cerimônia já com a atenção das pessoas, assim, completamente voltadas pra mim. Isso é ótimo. As pessoas já estão interessadas no que vai acontecer ali, porque elas sabem que vai ser visual, que vai ser diferente,
Então, eu digo que esse recurso no começo é a melhor maneira de eu conseguir já começar a cerimônia sem ninguém com o celular na mão. Nesse processo, quando o cliente te procura, o noivo, a noiva te procura, quando o casal te procura, eles escolhem os efeitos ou você faz de surpresa? Existe qualquer possibilidade. Até nisso é personalizado o trabalho, assim. O casal pode assistir todos os vídeos e escolher. Dani, a gente gostou dessa, a gente gostou daquela, ou a gente gostou de todas menos essa. Ou o casal às vezes me fala, Dani, a gente quer que você escolha. A gente vai te contar a história, vai ver, você vai entender tudo. O que você achar que mais se encaixa. O que talvez pra você é mais gostoso, né? É mais fácil pra mim trabalhar assim, né? Porque daí eu consigo entender a história deles e ver o que se encaixa, e daí é mais natural esse encaixe acontecer durante a cerimônia, de entrar os efeitos mágicos no meio. Ou às vezes o casal nem assiste. Já aconteceu recentemente numa bodas de prata, em que o noivo, que não é noivo, mas a gente costuma chamar de noivo e noiva. Na renovação ali, né? De votos. Ele não assistiu nenhum vídeo. Ele sabia que tinha os efeitos mágicos e tal, mas não tinha ideia de como que isso se realizava durante a cerimônia. E aí eu comecei a fazer, a da corda, foi de novo, a da corda, né? Eu comecei a fazer a mágica e tal, daí eu dou um nó, daí eu corto a corda, e daí ele fazia assim. Com a mão mesmo, assim, tipo, caramba. Como é que ele faz isso, né? Aí continuei. Aí no finalzinho, que eu faço o efeito final, na hora que eu fiz, o noivo começou a bater palma. E aí todo mundo começou a bater palma também, porque ele se surpreendeu genuinamente com o que aconteceu. Ele não tinha ideia do que ia acontecer, e ele achou tão interessante, tão legal, e ele estava tão entretido na mensagem mesmo, que ele começou a aplaudir, porque realmente foi uma explosão ali. Vibrou, curtiu. Isso é incrível. O outro ponto que você me disse é que você também personaliza alguns tipos de mimos, de presentes, né? E isso demanda de um tempo e de criatividade para executar, né? Sim. Eu vi que você já fez maquete, terrário, enfim. Cada casamento eu tento fazer alguma coisa diferente, mas que de fato represente, de novo, o que eu senti sobre a essência do casal, né? Então, vou dar um exemplo básico aqui, mas que não é uma construção, mas é uma maneira de personalizar. O primeiro beijo do casal aconteceu no Play Center. Antigo Play Center, pra quem não sabe, é um parque de diversões. Que ficava na Marginal. Aqui em São Paulo não existe mais. E aí, eles me contaram, me relembraram desse momento, da história deles, citaram quanto importante foi aquele momento. E aí, para tentar relembrar o sentimento que aconteceu naquele momento, trazer isso de volta pro casamento, e para que eles pudessem lembrar disso daqui para frente, eu consegui o ingresso original do Play Center. Nossa. Da época que eles foram lá visitar. Que maravilhoso. E aí entreguei isso durante a cerimônia. Foi num sebo? Eu consegui na internet mesmo, de colecionador, assim, sabe? A gente que tem esse tipo de nota antiga, de dinheiro e tal. Ideia incrível. Numismática, né? E fui atrás e consegui. E aí, de novo, por mais simples que seja, nesse caso especificamente, foi a representação de um momento. Mas a mensagem por trás disso é muito além de só representar o momento do primeiro beijo. Não, na verdade, acho que nem a mensagem, são sentimentos, né? Que você acaba entregando em forma de objetos, em forma de lembranças. Mas o mais importante disso é como você expressa isso. Não é assim, eu trouxe um ingresso pra vocês aqui, né? Porque vocês se conheceram lá, não. Não. O que eu quero é que vocês, cada vez que olhem pra esse ingresso, relembrem do sentimento que vocês tinham naquela época, de como foi aquele primeiro beijo. Que os próximos beijos de vocês possam ser com esse sentimento. Que vocês possam guardar isso em casa e quando olharem, se lembrem da história de vocês, sabe? Tudo que vocês construíram até aqui. Então, assim, é uma construção, uma evolução. E aí, diversos outros presentes, e aí mais personalizados ainda. De repente, um símbolo, um objeto, alguma forma que eu acho que representa ou que tem algum sentido com a história deles. Enfim, já fiz uma âncora, já fiz uma pena. Por quê? Porque a pena, porque eu achei que aquele casal era muito leve. O sentimento deles, o relacionamento deles era muito leve um com o outro. Eu perguntei, me contem um momento difícil que vocês viveram. Tipo, eles não sabiam um momento difícil. Não lembravam. Mas não é porque eles nunca viveram, é porque eles levam a vida de um jeito tão leve. Não fazem questão também de ter essa... Não foi pesado pra eles, não foi algo que marcou. Então, essa leveza era algo que eu queria destacar do relacionamento deles. Daí eu dei um símbolo da pena, num quadrinho, todo feito em papel e tal. Enfim, cada casamento
é uma história diferente e também eu acho que precisa ter uma representação diferente sobre aquilo. E como o mercado, esse mercado de eventos que a gente tem, eu sei que é um pouco chato de falar isso, mas é um mercado um pouco difícil, um pouco complicado, apertado. Tem o mercado do leilão, tem o mercado do BV, tem o mercado do efeito civil, mas tem o mercado também do que não entende o que o celebrante faz. Eu acho que esse é um mercado que nós estamos desbravando, que é aquilo, é só lá falar umas palavrinhas. E isso é um trabalho duro do celebrante. Isso eu jogo para todos os celebrantes. É um trabalho duro de você lidar com esse mercado para transformar a nossa própria atividade. Como é que esse mercado te aceitou? Como é que esse mercado te abraçou? Porque eu quero falar disso porque no último episódio do nosso podcast eu falei que eu não tinha te abraçado, né? Mas só para contextualizar isso. Eu acho que assim, quando eu comecei a celebrar, muita gente achou que era de novo, esse negócio de falar que faz mágica é muito forte porque as pessoas imaginam uma coisa completamente diferente do que essa que eu faço com uma mensagem trabalhada em cima. Então muita gente imaginou que fosse virou um circo agora o casamento. Nossa, virou um show de mágica. Nossa, virou... E aí, assim, pra quebrar esse preconceito é só a pessoa ir lá assistir e entender de fato como é que isso funciona. Se você não enxerga, não vê como é que eu faço essa cerimônia, esse efeito mágico adaptado, você vai imaginar... Não tem jeito, cara. É efeito mágico, não é efeito civil. É, efeito mágico, não é efeito civil. Você vai imaginar uma coisa espalhafatosa, você vai imaginar uma coisa colorida, brilhante e tal. Tira as alianças da cartola. Então, muita gente que conheceu o trabalho de fato adorou. Assim, veio de fato e fala, isso é uma coisa que você tem que fazer, isso é uma coisa que você tem que apostar e tal. Que eu acho que os que não gostaram tanto foram os que, de fato, não olharam e ficaram com preconceito, né, de como que isso vai funcionar, como que isso é. Eu quero dizer isso de próprio punho, né? Quando me enviaram o vídeo do Danny, eu acho que isso foi em 2018, provavelmente. Por aí. 2018, final de 2018. Final de 2018. Eu achei aquilo incrível. Falei assim, caramba, olha só que coisa criativa, diferente e que tem sim muito a ver com o nosso atual mercado. E eu tomei a liberdade de passar a mão e ligar para o Danny, para conversar com o Danny. Cara, que ideia maravilhosa. E aí, no âmbito de querer ajudá-lo, falei sobre a questão da comunicação, porque eu tenho por visão, inclusive para quem eu ajudo com as mentorias, comunicação. A maioria dos celebrantes que nós temos no mercado não sabem falar. Eles são celebrantes, mas não sabem falar. E esse é um ponto muito negativo dos celebrantes. E é uma coisa que eu pego muito no pé do celebrante. É preciso entender de comunicação. O Danny sabia falar? Claro que sabia falar. Mas a comunicação dele era mais corporativa, não tinha sentimento. E quando eu falei isso para ele, ele olhou para essa ajuda, ou uma crítica, ou um não abraço, mas um abraço de, cara, venha, mas entenda isso. E ele olhou isso de forma muito positiva, e eu só tenho que elogiar você pelo tanto que você cresceu nesse quesito de comunicação e de entender que o mercado não é só levar umas palavrinhas ou falar umas palavrinhas, tem sentimento envolvido e isso precisa ser valorizado. Eu me lembro muito bem disso. Esse primeiro vídeo que eu divulguei foi lá dos meus amigos que eu fiz, que eu não sabia o que fazer e que eu fiz a adaptação da mágica já da corda. E aí você me falou exatamente essas palavras. Cara, sua legal, sua ideia é boa, as mágicas funcionam e tal, mas sua comunicação tá muito corporativa, tá muito, muito séria, muito fechada. Você precisa criar algo mais romântico, uma forma mais romântica de se comunicar, porque é um casamento, não é uma palestra que você tá fazendo para uma empresa, para funcionários e tal. E aí, assim, imediatamente minha cabeça mudou. Na próxima celebração, né, que eu fiz, que seria a primeira profissional, eu já mudei completamente esse estilo e essa forma de me comunicar. E é absurdo o vídeo da primeira celebração que eu fiz desses meus amigos e da segunda celebração que eu fiz. A diferença nesse sentido de comunicação. Ainda tinha muito o que evoluir, ainda tenho muito o que evoluir, mas já é muito perceptível assim. Tanto que eu tenho vergonha daquele primeiro vídeo, eu já não divulgo mais, tá guardado as 7 chaves, não quero que ninguém veja. Vale trazer o antes e o depois. Eu tenho também isso na minha vida, tenho um primeiro vídeo que acho que é de 2007, mais ou menos, de um casamento que eu fiz, nos primeiros, e eu sempre comparo com o de hoje, o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode crescer. Eu era realmente mestre de cerimônias, aquela coisa, e agora uma coisa mais leve, mais conversada, isso é muito importante. O Danny, você foi um dos primeiros aliás, um dos primeiros não, o primeiro celebrante que entrou na feira Casar.
Eu acho isso fantástico, porque de fato a Casar ela é muito elitizada no ponto de vista dos fornecedores que lá estão e do público que lá a visita. Essa iniciativa só enobrece, só valoriza a atividade do celebrante. Eu quero te agradecer por isso. Imagina. A Feira da Casar realmente é uma feira muito interessante, muito grande, com um público legal e que exige um investimento alto, digamos assim, e que é difícil para uma atividade que tem um ticket baixo, digamos assim. Eu estou falando de ticket baixo por quê? Porque, lógico, se você for comparar com uma empresa de foto e filmagem, se você for comparar com um buffet, se você for comparar com uma casa, um espaço, um aluguel, sei lá, que cobra 50 mil reais, o ticket dele é 50 mil, comparativamente nós somos pequenos, né? Nós somos uma pessoa, às vezes uma pequena equipe, enfim. A diferença é grande da estrutura da empresa. Então, pra gente é mais difícil estar nesse tipo de evento. Mas eu quis participar, eu quis sentir, eu quis levar o nome do celebrante, eu senti que, de fato, a nossa atividade ainda não é tão conhecida. Não. As noivas vão nessa feira querendo fechar foto, querendo fechar lugar, doce, enfim, tudo o que precisa pro casamento, mas elas não sabem o que faz um celebrante. Né? Algumas noivas eu abordei lá na feira. Tá precisando de celebrante? Ela, celebrante? Como é que pode uma noiva que tá pra casar ainda não ter entendido que precisa de uma pessoa para celebrar? Tudo bem, ela pode querer fazer na igreja, seja com padre ou com pastor, que eu entendo que é um pensamento natural, dado o histórico da nossa sociedade, mas ela nem sabe que existe essa opção, sabe? Às vezes ela, por mais que queira fazer alguma coisa religiosa, ela pode ter a opção de fazer uma celebração social depois. Que acontece muito, a gente já fez, eu já fiz muitos casamentos assim. Então a gente precisa divulgar mais essa atividade, a gente precisa estar lá, colocar o nome de celebrante na parede, no flyer dos eventos, das feiras e tudo mais, para que a gente consiga cada vez mais mostrar para as pessoas o quanto essa atividade existe e o quanto ela é linda. Sabe, o quanto dá para criar uma cerimônia incrivelmente bonita, personalizada e que representa o casal ali. Não uma coisa travada, uma coisa clichê ou um texto pronto que serve para qualquer casamento. Né? O trabalho do celebrante é entrar na história do casal e representar isso na cerimônia. Protagonismo total para a história e para as duas pessoas que estão ali trocando sim. Eu acho isso maravilhoso. Eu remeto aqui um pouco da minha própria história, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 2005, 2006, de imediato eu já fui fazer a Expo Noivas, que é a extinta Expo Noivas, acho que aqui, não sei se vai voltar a ter aqui em São Paulo, faziam 3 edições. E lá, cara, ninguém sabia o que era essa coisa de celebrar casamento. A gente vendia como mestre de cerimônias para casamento. E as pessoas realmente não queriam, não tinham esse interesse. E essa evolução para 2022 é muito grande. E entrar no mercado da Casar é maravilhoso porque só enobrece. E aí a gente também remete um pouco a essa questão do preço que você trouxe, a questão de valorizar mesmo a atividade. Os celebrantes realmente precisam valorizar a atividade na precificação e no posicionamento. E uma coisa que eu vejo no teu trabalho é o posicionamento. Você se tornou um celebrante profissional e tem posicionamento profissional para com as redes sociais, para com o mercado. As pessoas hoje conseguem identificar isso, que não é aquela pessoa que é contratada por amor, para falar de amor. Tem tudo isso envolvido, tem sentimento, tem amor, tem propósito, mas tem profissionalismo, assim como uma empresa de foto e filmagem que vai entregar as melhores imagens, entregar os melhores registros, a decoração, ou seja, adequando tudo ao profissionalismo que o mercado merece, com amor e com profissionalismo. Exatamente. Acho essencial, assim, se você, principalmente para mostrar para os casais que essa atividade de celebração, de celebrante, de casamentos, não é uma coisa, não é só uma pessoa que vai falar umas palavras bonitas, não é só alguém que vai estar lá no dia para falar. Não, existe um trabalho de verdade por trás disso tudo. E para mostrar isso, você tem que mostrar isso com o seu material, com as suas redes sociais, mostra a sua dedicação, o quanto você se empenha e o quanto a sua empresa é séria, o quanto a sua empresa leva a sério esse trabalho. Existe uma parte sentimental, existe uma parte de emoção muito grande? Existe, mas mesmo assim você precisa mostrar que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa dedicada, com compromisso, que aquilo ali, você trata o seu cliente
como alguém importante, né? A experiência que você vai levar para o seu cliente, ela não é só de sentimentos, ela é uma experiência completa de um cliente que está contratando uma empresa, um negócio, uma pessoa, que seja na pessoa física, mas ele está contratando todo um negócio por trás. E você se dedica. Então você já mostra de cara que, se você me contratar, eu vou me dedicar pra caramba e vou te entregar o melhor possível. Como é que foi, rapidamente, assim, pra gente poder fechar em 2, 3 minutos no máximo? Essa primeira pergunta é do insight de sair do CLT. Tem muito celebrante que ainda tá no CLT e faz ao final de semana as celebrações. Como é que foi esse insight de sair do CLT e você tinha um ótimo cargo, você pode até falar mais sobre isso, e esse insight para realmente se tornar celebrante e esquecer esse trabalho CLT profissional que você tinha? Eu acho que foi uma construção constante. E acho que essa é uma visão que é importante para as pessoas que estão no CLT ainda e que estão celebrando, mas que pretendem ou que gostariam de sair. Primeira visão importante que muitos celebrantes não têm. Você precisa valorizar o seu trabalho como celebrante enquanto você tem o benefício de um emprego fixo pagando suas contas. Muitos celebrantes têm a ideia contrária. Como é uma renda extra, qualquer coisinha que entrar para mim tá ótimo. Eu tive a ideia contrária. Assim, o banco, eu trabalhava em banco até então, paga minhas contas. Então, eu vou subir meu preço de celebrante. Vou subindo aos pouquinhos. É uma construção, eu vou construir marca, é questão de profissionalismo todo, mas aos poucos eu vou subindo. E fui subindo o preço. Por quê? Porque se o cliente não fechar, o banco pagou minhas contas. Eu não vou morrer de fome. Uhum. Se fechar, ótimo. Ótimo para mim. É o caminho. E aí, conforme isso foi acontecendo, eu fui conseguindo subir o preço, fui conseguindo criar uma clientela, as pessoas de interesse, profissionalismo, consegui me divulgar, marketing, não sei o quê, até um ponto em que o que eu estava ganhando como celebrante já estava equiparado ou até passando alguns meses ao que eu ganhava no banco. Num cargo bom, igual você falou, 11 anos já no mesmo banco, mais de 15 anos, nem sei, 20 anos de E a confusão até financeiro. também de trabalho, né? Porque onde é que eu vou me dedicar para fazer as coisas funcionarem? Lá ou cá, né? Eu ainda tinha essa vantagem porque banco não trabalha de final de semana, né? E o horário, ele batia o ponto, podia, né? Tava liberado. Então, marcava as reuniões à noite porque eu sabia que muito raramente eu ia precisar ficar no banco além do meu horário. Final de semana eu tinha liberdade para marcar os casamentos, porque eu sabia que não ia trabalhar no final de semana no banco mesmo. Uhum. Então, assim, mas para quem tem um trabalho que às vezes precisa estender, varar à noite, já começa a ter um problema, né? Então, às vezes você precisa conseguir casar tudo isso, conciliar tudo isso para se dedicar a uma coisa ou outra. Dá para fazer. Dá para fazer. Para alguns dá mais trabalho, para alguns dá menos trabalho, mas dá para fazer. Bom, vamos fechar então com uma mágica. Eu acho que você trouxe aí alguma coisa pra gente acompanhar um pouquinho do trabalho do Dene como Magi Celebrante. Dene Kamogawa é a pessoa, Magi Celebrante é o trabalho de registro de marca que ele tem. É isso aí. Aliás, vale falar sobre isso, a gente não vai ter um pouco de tempo, mas o Dene, ele registra o trabalho que ele executa, tanto as mágicas quanto também as cerimônias que ele escreve, para que as cópias não aconteçam, apesar de que o nosso mercado é bem copiativo. Não sei se essa palavra existe, acabei de inventar. Mas eu adorei essa palavra, vou usar. Vou copiar. Copiei. Essa é uma das mágicas que eu faço durante a cerimônia. Então, já que a gente falou um pouquinho de como eu encaixo isso, então normalmente essa é uma mágica que eu faço o quê? Depois da troca de alianças, ou depois da entrada de alianças, antes de trocarem as alianças, porque eu consigo encaixar. Eu já estou falando uma parte técnica aqui, talvez se você é um noivo, uma noiva, não te interesse tanto essa parte, mas para os celebrantes eu sei que é bem interessante. Eu tento encaixar isso contextualizando. Como teve as alianças, o momento das alianças de entrada ou troca, eu pego esse gancho para entrar na mensagem. Isso normalmente acontece para casais que gostam muito ou se importam muito com a família, que tem uma história, uma relação muito grande com família e amigos, com os padrinhos e tudo mais. Então eu começo falando exatamente das alianças. Que as alianças, sendo círculos fechados, elas não têm começo e não têm fim. Mas mesmo assim, o símbolo que representa o infinito não é um círculo. A figura do infinito é como duas alianças conectadas, formando o 8 deitado. Mas o casamento, ele transforma esse casal em muito mais. Ele transforma esse casal em elos. Elos de uma corrente. Uma corrente que representa a história deles. E por isso é importante que percebam que a família é um elo importante na história do casal. Que os amigos são um elo importante. E que uma corrente de verdade, ela só existe quando todos os elos estão conectados.
E quando todos os elos são fortes, uma corrente não arrebenta. Mas nós não vivemos grudados com as pessoas o tempo todo, com a família, com os amigos. Então pode ser que em determinados momentos a família não esteja fisicamente perto do casal. Pode ser que em determinadas situações os amigos também não estejam grudadinhos com eles. E todos os dias, quando eles forem para as rotinas deles, quando forem trabalhar, não estarão fisicamente conectados. Mas eles poderão olhar para as mãos e lembrar das alianças, da conexão invisível que existe entre eles, entre o noivo e a noiva, ou entre as noivas, entre os noivos, mas também entre a família e os amigos. Porque na mente e no coração deles, para sempre vai existir uma corrente forte e indestrutível. Aí, ó. Oh, que beleza, hein? Muito bem. Parabéns, viu, Dene? Seu Obrigado. trabalho é incrível. É uma honra ter você aqui no podcast. A gente encerra mais um episódio agradecendo demais a sua participação, desejando muito sucesso para ti e conte sempre com esse velho amigo aqui. Muito sucesso para todos nós, para todos que estão assistindo aí. Eu acho que a mensagem final é: encontrem a essência de vocês. Encontrem a maneira como vocês vão conseguir representar o casal, representar a história, mas sem perder a sua essência, sem perder o seu jeito de ser e de se expressar. Muito bem. No Instagram, @magicelebrante. Magi de mágico, celebrante de celebrante. Magi Celebrante. Bom, a gente fica por aqui. Os próximos episódios do podcast vão contar com a participação da Jamila Maia, também da Lídia Vaz, e a gente vai falar sobre o novo cerimonial também nos próximos episódios. Sim, Luciano Toledo estará comigo aqui para a gente contar um pouquinho da história do que é o novo cerimonial, porque quando o Anderson recebe os convidados aqui, a gente sempre fala do novo cerimonial. O que é o novo cerimonial? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Não esqueça, deixa aí marcado o sininho no YouTube, Anderson Amaury Silva, e no Spotify, o nosso podcast Anderson Amaury Silva. Até a próxima oportunidade. Valeu, gente!